obrigada a Alexa que falou aqui conosco, né? Já deixou claro aqui que vai ser uma gravação agradável e eu tenho certeza que será mesmo, que será um podcast muito bacana. E muito obrigada a você que já está aqui com a gente, você que já é inscrito no nosso canal, você que acompanha todo o nosso conteúdo aqui de empreendedorismo, seja nas reportagens do programa Mundo Empresarial, que você acompanha aos domingos na Rede TV e na VTV SBT também, e aqui no nosso canal do YouTube você consegue conferir o programa na íntegra, consegue ver as reportagens também de forma avulsa aí de cada empreendedor, de cada empresa, e acompanha os nossos podcasts, obviamente, muitas histórias de sucesso, muitas trajetórias bacanas que a gente vem trazendo e conhecendo aqui ao longo de todo esse tempo, né? Mais de 10 anos aí de trajetória aqui do mundo empresarial. Tem muita história boa que a gente veio contando ao longo desse tempo todo. Então, muito obrigada a você pela credibilidade. Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever, ativa o sininho das notificações. Eu tenho certeza que você vai adorar acompanhar o nosso conteúdo aqui também, tá? A gente sempre aprende um pouquinho mais, a gente se inspira todas as vezes, sempre tem um insight, uma mensagem bacana de cada empreendedor que passa por aqui, né? E, obviamente, a gente tem um prazer imenso de compartilhar tudo isso com vocês. Então, muitíssimo obrigada. Aproveita, compartilha, entra aqui no nosso canal, veja todos os nossos episódios que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, obviamente, a gente começa esse episódio contando um pouco uma trajetória muito legal, porque a gente vai conversar com o diretor, sócio proprietário de uma empresa que é referência nacional no mercado de tacógrafos. Você sabe o que é isso? Eu sei mais ou menos, mas eu vou precisar entender um pouco mais como funciona. Tá vendo como é legal a gente conhecer as histórias desses empreendedores? Cada hora é uma empresa diferente, um segmento diferente, a gente aprende um pouquinho mais. E eles encontram e, na verdade, solucionam todas as necessidades aí relacionadas ao transporte. Então, a gente vai entender melhor como funciona isso. Diretamente da Vitrans. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio Turini. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Ele mora atualmente em Natal, é isso? Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, vamos lá, vamos... Boa tarde, bom dia. Né? Boa tarde, bom dia, boa noite, porque cada hora tem gente que vai assistir de dia, tem gente que vai assistir à noite, tem gente que vai assistir à tarde, até de madrugada, enfim, vai saber, né? Temos o conteúdo aí conosco sempre, né, no nosso canal. Mas legal. Você perguntou de Natal, né? Então, você tá morando lá, rapaz? Como assim? Estou morando em Natal há questão de 2 anos, né? Olha só. Eu tenho uma filha de... Agora vai fazer 6 anos agora, né? E que é a Natália, né? Natália, isto. Ela foi diagnosticada aí com uma doença respiratória, né? E como a minha esposa é de Natal... Que é a Patrícia. E nós optamos por tentar a vida lá. Né? E de 2 anos, a Natália, em São Paulo, ela tinha uma rotina de pelo menos uma vez por mês em hospital e antibiótico. Né? Por conta da doença respiratória. E lá em Natal, não. Lá em Natal, ela... piscina, praia, ar-condicionado, e a menina não pega nem gripe. Eu não acredito, sério mesmo? Então, isso, sério, graças ao bom Deus. Que legal. Aí nós ficamos em Natal hoje, né? E a cada 40 dias eu venho para São Paulo para verificar a equipe, né? Para resolver os problemas. Empreendedor resolve problema, na verdade, né? Mas hoje assim, eu tenho um gerente em cada unidade, né? Minha equipe é uma equipe já antiga, né? Eu zelo muito por isso, né? Dar oportunidade para a prata da casa, né? Já trabalham com você há muito tempo? A maioria trabalha desde quando eu iniciei a empresa na parte de cronotacógrafos para o Inmetro, né? Uhum. Então, em 2010, tem um funcionário com 15, 16 anos ali. Olha, já é uma vida, né? Que legal, isso é muito bom, porque é sempre muito desafiador, né, Marco? Encontrar mão de obra, não só qualificada, mas ter pessoas de confiança trabalhando com você, né? Perfeito. A formação de pessoas, né, de profissionais é muito difícil, porque você requer um investimento por parte do empresário e você tem que contar com a boa vontade do teu colaborador também, né? Para que ele se dedique àquele curso que você está proporcionando a ele, para que ele possa crescer junto com a empresa. Né? Sim. Então é muito difícil. Então, quando você consegue formar esse profissional, a ideia é que ele
Cresça com você, Cresça né? com você e fique com você. Né? Isso é verdade. Mas que bom que você tem essa equipe. Hoje você tem quantos colaboradores e quantas unidades já? Nós começamos a primeira unidade isso pelo Inmetro, né? Em 2010, no Caxambu, em Jundiaí. Né? A segunda unidade em Medeiros, Jundiaí também. E a terceira unidade em Itatiba, na Dom Pedro, no sim, KM no interior de São Paulo. Ali. Legal. Né? Uma região muito boa, inclusive, né? Não, KM65 não, KM103, SP65. Tá certo. Uma cidade muito boa. Cheia de morros e tudo mais, né? Eu costumava dizer que para quem nasce em Itatiba, né, fazer a prova, né, do CFC, enfim, tirar a carta ali Sim. de motorista é um desafio, viu? Quem dirige lá consegue dirigir em qualquer lugar, porque olha, eu vou contar um negócio. É muito morro, né? É muito morro naquela cidade, eu nunca vi igual. Dá até um negócio no coração. Você consegue ver as costas, dependendo da região que você tá. Mas enfim, muito legal. Agora, antes da gente entrar na história da empresa mesmo, da Vitrans, como tudo começou e como você veio parar nesse segmento, vamos entender um pouquinho mais a sua trajetória pessoal, né? Como que foi a sua estrutura de infância, como que foi a sua família, assim, o início de tudo, como que você decidiu empreender ao longo da sua vida? Você já se via empreendendo? Pelo que a gente conversou ali nos bastidores, ele já tinha um trejeito para empreender, a gente vai entender melhor agora. É uma história até longa, né? Não tem problema, a gente gosta de história. A dado momento você me corte, então. Não, cortar nada. Eu acho que já é bom preparar o lencinho, porque pelo que ele comentou, a trajetória dele é emocionante. A história de qualquer vida, assim, de empresário, enfim, quando você consegue conquistar algo, né? Ela é emotiva por si só. É verdade. Né? Ela é emotiva por si só. Né? Então não importa. Né? Então cada qual tem a sua história. Né? E não deixa de ser relevante, emocionante, né? relevante para todos. Né? Mas em se tratando da minha, né? Vou começar pelo problema para depois você entender a solução. Como você encontrou a solução. Isso, para você entender a solução. Fique à vontade para você contar da forma como você se sentir melhor. Tá. Eu tinha meu pai e minha mãe, uma família normal, né, como qualquer outra aí, né, e a minha irmã, né, e em dado momento, eu nasci em 68, né, e em 76, né, em 1976, dia do meu aniversário, 29 de julho, quem quiser mandar presente. Né? Já tá chegando. 29 de julho. Meu pai apareceu em casa com um lanche, né? Um bauru, que eu sempre adorei, como adoro até hoje, vou para Jundiaí, eu como meu bauru. Né? Então chegou com um bauru na mão e um buquê de flor. E eu fiquei todo feliz, né? Pô, meu pai trouxe um bauru para mim, né? E um buquê de flor para minha mãe, tá tudo certo, né? Mas não era. O buquê de flor não era para minha mãe e o bauru não era para mim. Ele tirou a mala de cima do guarda-roupa, jogou as roupas dele lá e tchau. E foi embora. Foi embora, né? Minha mãe já sabia que ele tinha outra mulher, mas ainda tolerava, né? Mas enfim, foi e eu fiquei muito tempo sem vê-lo, né? Nesse meio tempo, a minha irmã foi morar com a minha avó, porque a minha mãe não tinha muita mais condição de cuidar de toda a casa. Manter vocês gente, dois, tudo, né? E minha irmã foi morar com a minha avó. E eu continuei com a minha mãe, né? Não tinha condição de trabalhar, não tinha condição de ajudá-la, né? Acabava até sendo um empecilho. Nesse meio tempo, passado alguns anos, né, meu pai aparece com um papel para ela assinar, dizendo que naquela época chamava-se desquite, divórcio, não era divórcio, era desquite ou separação. Separação, né? E minha mãe não tinha cultura, né? Minha mãe pegou e assinou. Na inocência. Na inocência. Passado alguns anos, né, encosta um caminhão da prefeitura, né, com um oficial de justiça, com ação de despejo. Meu pai já tinha comercializado a casa, né? E a gente se viu
literalmente na rua. Então, o pessoal jogando jogava mesmo, sem o menor zelo. Mesa, cadeira, geladeira, jogava tudo em cima de qualquer jeito. De qualquer jeito. O pouco que vocês tinham, né? O pouco que a gente tinha. A gente morava, era um quarto e cozinha, né? Mas era nosso, né? Enfim, aí a gente se viu na rua, né? Meu Deus, que situação. E aí minha mãe falou, opa, vou lá pra minha avó, né? Que era a mãe dela, né? Chegamos na casa da minha avó, tem alguns problemas religiosos, de familiares e tal, né? Não vou entrar nos detalhes, mas enfim, a minha avó acusou a minha mãe, né? De tudo que estava acontecendo, que era culpa da minha mãe, porque minha mãe parou de ir nessa religião. Tudo bem. Além disso, desferiu um tapa na cara da minha mãe. Aquilo doeu em mim, né? E ela falou, sai daqui com esse capetinha. Eu não devia ser muito legalzinho também para minha avó ter me chamado de capetinha, né? Criança, quantos anos você tinha na época, Marco? Nessa época eu já estava com uns 10 anos. Mas, né? Gente, não tem como, né? Criança ainda. Mas tudo bem. Mas enfim. Eram outros tempos, né? A gente, hoje é o tipo de coisa que a gente não admitiria, né? Passar, são tempos diferentes, né? Enfim, educações diferentes, outra maneira de lidar com algumas circunstâncias, né? Perfeito. Aí minha mãe tinha amizade com uma mulher lá na favela da Vila Prudente, né? Isso tudo em São Paulo, capital, né? Tudo em São Paulo, capital, né? Era a mulher chamava Danúbia, até hoje eu tenho dúvida do nome dela, né? Mas era algo assim. Isso, e assim, ela cedeu um espaço no barraquinho dela, ali na favela pra gente, né? E a gente ficou ali um bom tempo, né? Até que essa mulher era casada, né? Até que a gente sentiu que estava incomodando. Aí o pessoal se uniu, né, da favela lá, né? Hoje é comunidade. Da comunidade, né? Hoje é comunidade, né? E é um pessoal unido mesmo, né? Demais. É impressionante. Demais. Tem que tirar o chapéu, porque a gente sabe que essa é a realidade de muitos brasileiros, né? De muita gente mesmo, nós sabemos disso, que existem comunidades em várias cidades do Brasil, né, situações difíceis, e as pessoas se ajudam muito, né? Sempre cabe mais um, sempre tem alguém que estende uma mão, né? Que dá o que comer, que oferece abrigo, mesmo não tendo as melhores condições, enfim, a gente sabe que não tem, mas é uma coisa que a gente encontra muito, né? Porque assim, a coisa mais fácil da pessoa, às vezes, é associar a favela, a comunidade ao crime. Lá é lugar de traficante, lá é lugar de bandido e tal. E a realidade não é essa, né? A realidade a gente sabe bem qual que é, né? Ele está engravatado, ele está nos condomínios de luxo, não é bem assim. Exatamente. Né? Então, mas tá no Distrito Federal? Também, né? Enfim. Mas não vou entrar nesse mérito. Alguém pode não gostar. Mas, então, aí o pessoal se mobilizou, né? E embaixo do viaduto lá, deram uma apertadinha e arrumaram um cantinho pra gente. Pô, pra gente foi sensacional, né? Aí a minha mãe, minha mãe sempre foi, minha mãe foi um exemplo de limpeza, de mãe, enfim. A minha mãe, ela limpava, ela varria até o chão de barro, lá do barraquinho nosso lá. Ela limpava, deixava tudo bonitinho. Só que faltavam as coisas pra gente. Então ela fazia fogueira de noite para esquentar a gente, né? E pegava pedra para colocar na água de manhã para fazer o café, né? E às vezes eu falo para todo mundo, né? Às vezes quando alguém me fala assim, você não sabe, eu não gosto de jiló, eu não gosto de quiabo, eu sou chato para comer. Né? Aí eu encontro um ou outro colega, né, amigo, que chega e fala assim, poxa, Marquinho, mas você não sabe o que é passar fome. Aí eu lembro desse momento.
eu sei o que é passar fome. Eu nunca passei fome. Consegue entender isso? Sim. Eu nunca passei fome na minha vida, mas a minha mãe passou. Porque, assim, essa parte... Você se emociona. Desculpa, mas não tem jeito. Não, fica tranquilo. Se tivesse um pãozinho era do Marquinho. Se tivesse um tomate... Era seu. O tomate era do Marquinho. E eu, inocente, eu comia mesmo. Né? E a minha mãe não. Minha mãe passava essa necessidade. E ia trabalhar. Né? Aí eu vendo aquilo... um dia eu acompanhando ela no serviço, que às vezes ela me levava junto, né? Eu vi um pessoal, uma molecada, né? Com caixa de sapato nas costas, né? E eu comecei a perceber, falei, pô, o que esses moleques fazem, né? Eles engraxam sapato. Falei, pô, acho que eu posso fazer isso, né? Acho que eu posso fazer isso, exatamente. Aí lá, eu peguei e fui tinha o Seu Américo lá, tinha um depósito, né? Aí eu cheguei nele e falei, queria fazer uma caixa assim, tal. Ele, você quer ser engraxate? Eu falei, Ele falou, peraí que eu faço pra você, menino. Fez uma caixa linda, maravilhosa. E me deu o kit. Que bonitinho. Aí eu peguei aquele kit e fui pro ponto de ônibus. Naquela época, o motorista, cobrador, fiscal, todo engravatado, sapato limpo e tal. Eu comecei a engraxar. E comecei a ganhar dinheiro, comecei a ajudar minha mãe, né? Putz, foi fantástico. E aí conseguimos sair de lá, conseguimos alugar uma casa. Aí começamos Como Deus é bom, né? Não, Deus colocam pessoas na nossa vida que nos ajudam, assim, que nem o Seu Américo que você falou. Dá pra sentir, Marco, que você tem um carinho por ele, né? Assim... Sim. Não, eu tenho... Não só por ele. Gratidão, né? Tem outras figuras. Sim. Se for citar todo mundo, né? Mas eu vou citar os principais. Mas eu falo para todo mundo que eu não vou adiantar o final, né? Mas... Deus tirou algumas pessoas, no caso, não é Deus, né? Enfim, eu cresci sem um pai, mas eu tive vários outros, né? Que Deus colocou. Cada um à sua forma me educou, me colocou no caminho, me ajudou, né? Então, aí eu peguei e fui lá para alugar essa casa, tal, alugamos a casa, né? E eu continuei engraxando sapatos. Só que aí começou a ter 1, 2, 3, 4 concorrentes crianças, ali. Isso, engraxando sapato igual eu. Eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa. Né? Tem que me destacar aqui. Aí eu fui no Seu Américo de novo. Falei, Seu Américo, quanto cobra para fazer uma caixa de sapato? Aí ele falou o valor. Eu falei, eu quero uma. Aí eu comecei a fazer o quê? Vender caixa de sapato. Né? Entendi. Então, eu comecei Você viu a necessidade ali, né? Eu comecei a engraxar. Né? E aí, obrigado. Imagina. Aí, perdão. Não, imagina, não tem que pedir perdão. Não, eu imaginava, assim, até pelo início ali que a gente começou a conversar, que você talvez fosse se emocionar com a história, né? Não tem como. É inevitável. Mas é bom porque a gente consegue entender a fundo como que tudo começou na sua vida também. Sim. E aí você já teve esse início aí de empreender, né? Observando a necessidade ali no mercado que você trabalhava ali naquela época. Aí eu comprei uma geladeira, né? E comecei a fazer... antes de comprar a geladeira, eu fui vender suquinho. Era um sacolé, né? Que o pessoal fala, né? Na minha época eu falava suquinho. Eu comecei a vender suquinho. E o pessoal que saía de manhã para vender suquinho não vendia suquinho. Ficava lá na pracinha soltando pipa e a caixa derretendo ali. Olha só. Aí eu falei, porra, eu vou vender. Eu vou na saída da escola. Eu ia na entrada e na saída da escola. Eu vendi tudo. Aí o cara tinha dado para mim na época, né? O dono lá que fazia os suquinhos, ele tinha dado a menor caixa de isopor para mim. Aí passado uma semana, ele me deu a maior. E eu vendia tudo que ele me dava. Tudo? Tudo. No mesmo dia? No mesmo dia. Enquanto eu não vendesse... Você não saía de lá? Eu não saía. Eu não saía. Eu ia na saída de uma escola, ia na entrada de outra, sabia todos os horários e eu vendia tudo. Aí, legal. Comprei a geladeira, comecei a fazer suquinho, comecei a pegar a molecada lá,
Paguei um pouquinho mais do que ele pagava. E tinha um monte de moleque trabalhando, trabalhando pra gente. E quantos anos você tinha nessa época, Marco? Eu tinha, acho que 12 anos. Olha isso, gente. 11, 12 anos. Com 12 anos ele já foi contratando, entre aspas, né? Outras pessoas para trabalhar para você. Isso, Aí depois eu comecei no escritório, né, como office boy, né? Aí passei para a parte administrativa, né? E nessa fase eu conheci o primeiro pai que eu não tive, que foi o Dema. O Dema foi importantíssimo na minha vida. Ele chegava... nessa época eu tinha falado para minha mãe que eu não ia estudar mais. Só vou trabalhar, não vou estudar. Minha mãe, acho que aquele medo de ficar sozinha, já perdeu um marido, perdeu uma filha, perdeu assim, né? Assim. E, pô, eu não vou pegar muito no pé desse moleque, senão ele vai embora também, né? Aí, legal. Aí eu peguei e ela falou, não, pode ficar sem estudar. Esse meu patrão, né, o Dema, que é esse primeiro pai que eu não tive, esse não me dava chance. Você quer continuar trabalhando aqui, eu quero ver suas notas. É que você tem que estudar. Tem que estudar. Você tem que ser alguém na vida. E tal. E te cobrava, todo final de mês, cadê a caderneta? Como é que foi? Como é que não foi? Por que tirou nota ruim? Sabe? E ensinando os valores da vida, sabe? Foi importantíssimo, né? Nesse meio tempo surgiram outros dois pais, né, que eu não tive também, né? Nenhum deles teve relacionamento com a minha mãe, tá? Sim, é pai carinhosamente, isso, né? Isso, entendo. Isso. Tinha o Manuel, morava na minha rua, né? E toda vez que ele ia pro Ibirapuera para passear com a filha dele, ele passava na rua, ele levava o sobrinho dele, enfim, e ele me levava junto também. Então ele me ensinou a parte de lazer, né? Me ensinou a patinar, me ensinou a andar de bicicleta, enfim, o que um pai deveria fazer, né? Então ele me ensinou essa parte aí. E depois eu teve uma outra pessoa que foi muito importante, esse veio a falecer já, né? Que chama Ataíde de Souza, né? O Ataíde, ele já era um pouco mais sério, né? Mas ele foi o que mais me acolheu. Olha só. Esse me levou para dentro da casa dele. Eu e o filho dele, a gente tinha uma amizade de irmão, mas por outros motivos aí a vida não quis. Acabou afastando vocês. Isso, que a gente continuasse, né? Mas é uma pessoa que foi importantíssima na minha vida também. Eu não posso jamais deixar de citar esses três personagens, né? Aí já estamos chegando já na fase de êxito profissional, né? Mas antes disso, a minha mãe teve 3 internações em hospital psiquiátrico. Minha mãe não suportou a pressão. Complicado, né? Aí depois a minha mãe contraiu câncer, né? É o que eu falo. Minha mãe veio nesse mundo aqui só para uma coisa, para cuidar do Marquinho. Só para isso. Porque eu não lembro da minha mãe ter passado nenhum momento super feliz durante algum tempo. Não, era só aqueles momentinhos, nada, tudo muito sofrido para ela. Né? Entendi. Então eu acho que ela veio nesse mundo só para cuidar de mim mesmo. E aí, após essas internações em hospital psiquiátrico, ela teve o câncer, ela teve que tirar um olho, né? Ela teve que tirar um olho e aí depois que ela tirou um olho, ela virou metástase, né? Aí, enfim, ela veio a óbito, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 30 anos já, né? E aí depois eu conheci a minha primeira esposa, né? Onde eu tive 2 filhos, né? Que é o Felipe e a Júlia. Isso, a Júlia e o Felipe. Nessa época aí eu não tinha dinheiro para nada. Para nada. Não tinha... Ou eu almoçava ou eu pegava ônibus, né? Porque eu tinha desembolsado uma quantia muito grande com a minha mãe. Na época era morfina, era Dimorf, era um medicamento muito caro e ela tinha que tomar continuamente. E aí eu estava bem endividado.
conheci a minha esposa, casamos, tivemos os 2 filhos e conseguimos êxitos, tal, né? Conseguiram se manter. Isso, compramos a nossa primeira casa juntos, né? E depois, passado alguns anos, a gente se divorciou, a gente continua amigo, eu adoro ela. Tem um bom relacionamento por conta dos filhos, que bom. Sim. Isso é muito bom. Hoje ela conhece a minha atual esposa, enfim, não temos problema nenhum. Né? Que bom. Só o que a gente fala, não deu certo como homem e mulher, mas como amigo a gente continua, os nossos filhos a gente trata do mesmo jeito e tá tudo certo, é a vida que segue. Né? E aí depois conheci a Patrícia, né? E tive a raspa do tacho, né? Que é a Natália. Que é a Natália. 19 do mês que vem faz 6 anos. Que bonitinho. Sua trajetória de vida é muito forte, né, Marco? Assim, e realmente tem que ter, acho que, uma estrutura emocional muito grande e uma força, acho que muito divina também. Eu costumo dizer que tem que ter uma fé muito grande para você conseguir passar por tudo isso, né? Infelizmente, a sua mãe, né, não está mais aqui, mas eu tenho certeza que ela deve ter muito orgulho de você e do homem que você se tornou, da família que você construiu, dos filhos que vocês têm, enfim. Porque a vida, ela tem os seus desafios em todos os sentidos. É o que você falou mais cedo. Todo empreendedor tem a sua trajetória, né? Todo empreendedor, toda pessoa que constrói uma empresa, que tem um império, geralmente começa do zero mesmo, começa do nada e passa por muitos desafios, e no meio desses desafios de empreender, ainda tem a vida pessoal. Sim. Né? Então tem que conciliar bem. Tem que conciliar bem, tem que ter uma estrutura, né? Uma inteligência emocional muito grande para lidar com tudo isso. E bom saber que você está aqui para contar, né? É bom ouvir, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com a sua história, né? Se identificaram, enfim, estão se identificando com a sua trajetória. Realmente é muito emocionante. De imediato, assim, de antemão, eu já falo parabéns pela força, pela coragem. Obrigado. Né? E pelo ímpeto, assim, de se desafiar, o sabe? que eu falo, olha, independente de religião, de qualquer coisa, existe um Deus, né? Com certeza, e ele te dá, e ele te dá o caminho. Com certeza. Né? Ele te dá o caminho, ele te dá as ferramentas, ele te dá tudo. É que às vezes a gente não percebe, né? Deixa passar. E aí você fala, não, mas Deus não me ajuda. Ajuda sim, cara. Ajuda, se você ajuda prestar todo mundo. atenção. Ele ajuda todo mundo, ele ajuda todo mundo. Né? Então, é só que você tem que perseverar. Então, é aquilo que eu estava comentando contigo. Ser empreendedor, principalmente no Brasil, é muito difícil. Não é trabalhar 8 horas por dia, é trabalhar 24 horas por dia. Eu saio para viajar, às vezes, com a minha esposa, e você não desliga. O notebook ali, é o celular, você acaba não curtindo, às vezes, o passeio, porque os problemas vão chegando e você vai resolvendo. E tem que resolver, né? Alguém tem que resolver. Exato. Aí a hora que você percebe, já acabou o dia e você não deu atenção. Né? Então é difícil, mas é a vida do empresário. Né? Ou é isso, ou então, olha, eu vou trabalhar 8 horas por dia, vou chegar às 8, deu 6 horas, eu junto minhas coisas, eu vou embora para casa. Tá bom. Né? Só que isso tem um preço. Né? Então, olha, isso tem um preço. Qual que é o preço? Eu ganho X, no final do mês eu vou ganhar esse X. O empresário, ele já abre o mês devendo. Né? Então, ele já abre o mês devendo. Né? Então, ele inicia lá aluguel, água, luz, funcionário, imposto. Ele já tem uma carga violenta ali para pagar. Né? Então, ele tem que trabalhar? Tem. Ele não vai trabalhar 8 horas por dia. E senão outra, fora a responsabilidade, né, que ele tem... E de saber, né? De ter a consciência de que outras famílias dependem dele também. Sim, né? No caso de você e da Vitrans, né? Exato, enfim. E aí, depois, assim, desse meio tempo, você acabou se formando em qual área? Você comentou com a gente que você se formou em Direito? Isto. Sou formado em Direito, né? Sou pós-graduado em Direito Penal e Econômico Europeu. Que legal. E sou formado, tenho pós também em Direitos Fundamentais. Que bacana. Mas você não exerce essa função hoje? Não advogo. Hoje, dado o conhecimento que eu tenho e a proximidade que eu tenho
com o Inmetro e com a Secretaria Nacional de Trânsito, né, o Senatran, hoje eu presto consultoria nessa área, né, legal. Administrativa. E como foi que você entrou nessa área que hoje a Vitrans trabalha? Como que foi essa descoberta? Como que foi assim a sua trajetória profissional até você chegar e fundar a Vitrans? Eu comecei, na realidade, quando eu comecei com as empresas, né, quando eu tinha 30 anos, quando eu falei aí que eu não tinha dinheiro para nada, né, apareceu uma pessoa que eu levava documento para ele, para fazer documento, licenciamento, era um despachante, Sim. Né, chamado Gilberto. Hoje é o irmão que eu não tenho. Hoje amo ele de paixão. O Gilberto chegou, vamos falar assim, quer ver? Dinheiro de hoje. Eu conheci o Gilberto só assim, de levar documentos e tal. Ele chegou para mim, vamos montar uma inspeção veicular? Né? Grandes negócios começam geralmente assim, né? Vamos empreender? Vamos. Num churrasco. Geralmente é assim, né? Foi bem não assim mesmo. Eu queria fazer, mas eu não sei como é que faz. Eu falei, eu também não, mas eu vou atrás. Aí eu peguei e fui atrás. Eu tinha um pouco mais de tempo, fui atrás. Eu falei, olha, eu já descobri como é que faz. Ninguém acha como que é, porque é no Rio de Janeiro, não é em São Paulo. Tal. Então tá. Aí fomos lá, levantamos investimentos, tudo e tal. Na época, sei lá, se fosse falar em dinheiro de hoje, 500 mil reais. Ele chegou e fez assim pra mim. Ele não me conhecia. Ele sabia da minha índole. Sim, do seu caráter. Isso. Ele fez assim, vai lá e compra a máquina. Toma que o filho é teu, literalmente. Falei, como assim? Falei, o cara tá confiando um dinheiro desse pra mim. Eu falei, cara, não sabia nem o que fazia, né? Fui lá, negociei da melhor forma e tal, e montamos a primeira inspeção veicular. Legal. Que foi a NASA Inspeção Veicular no Aricanduva, né? Em São Paulo. Aí depois, também, graças a Deus, né? Montamos a filial no Rio de Janeiro, no Cotran, no Rio de Janeiro. Depois montamos a outra filial em Ermelino Matarazzo, São Paulo. Em São Paulo. Depois, em 2004, isso tudo começou em 99 para 2000, né? E em 2004 nós montamos Jundiaí, que é no Caxambu, né? É uma área lá de 10 mil metros, né? E depois montei em Feira de Santana, montamos, né? Em Feira de Santana. E depois, em 2014 para 2015, não, em 2010 eu montei a Vitrans, nesse terreno onde é a NASA Jundiaí, né? E assim, essa vida estava me consumindo demais. E eu falei, eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi lá atrás, né? Me dedicar demais ao trabalho e esquecer da família. Falei, não, eu quero ser mais presente. Vendi tudo. Ô, louco, rapaz! Vendi tudo e fiquei só com a Vitrans. Na época, só a Vitrans Caxambu. Entendi. Né? Mas é aquilo lá, né? O negócio vai coçando. Aí montei a Vitrans Medeiros. Abriu outra filial. Abri a Vitrans Medeiros em 2017, acho que foi, né? E em 2019 abri a Vitrans Itatiba. Em Itatiba. Que legal. Mas aí você foi, obviamente, ao longo desses anos, ganhando experiência, foi conquistando o mercado, foi entendendo de outras necessidades que o mercado também tinha. Como que foi, assim, a sua imersão dentro desse segmento? O que acontece? Esse é um segmento, ele é específico, não é um segmento comum. Pois é. Né? Para você exercer esse tipo de atividade, você precisa de uma autorização do Inmetro. Né? Então, para buscar isso, você tem que ter um sistema de gestão de qualidade, enfim, você tem que ter alguns pré-requisitos para você conseguir a licença do Inmetro. Né? Aí nós temos aí a licença do Inmetro, né? Todas as Vitrans também são posto autorizado premium da VDO, né, que é a principal fabricante de tacógrafos do mundo, né? Todos os postos nossos são premium,
né? Uma necessidade que a gente percebeu do mercado é o caminhoneiro, ele vai na unidade, né? O caminhoneiro, enfim, quem necessita desse tipo de serviço, né? Normalmente ele era tratado assim, ó, senta no banquinho ali na calçada, né? E eu falei, não, cara, esse tratamento tá errado, né? Eu falei, não pode ser assim, né? Aí as nossas unidades hoje têm ar-condicionado, tem mesa de bilhar, café, chocolate, amplo estacionamento, porque o motorista ele deixava muitas vezes, não na nossa unidade nunca aconteceu, mas deixa o veículo na rua e vai fazer a ficha para iniciar o trabalho. Nesse meio tempo o veículo roubado, meu Deus, furtado, alguma coisa do seu interior, enfim, né? Alguma coisa sempre poderia acontecer. Nossos pátios, eles oferecem esse conforto, né? Então, em torno de 7 a 10 mil metros aí de área de estacionamento que nós temos aí. Que bacana. Fora esse conforto, assim, conforto não, eu não digo conforto, é a dignidade, né? Então, tem uma cozinha, né? Para a pessoa que vai lá vai ficar um pouco mais de tempo, né? Às vezes requer uma manutenção, né? Sim. Porque fora esse serviço do Inmetro, nós fazemos a selagem, o ensaio e a lacração, né? Que é para permitir que ninguém viole aquele equipamento, né? Tá. E o tacógrafo especificamente, se você puder explicar para o pessoal o que é, porque acho que nem todo mundo sabe o que é um tacógrafo, né? E o que seria, para que serve, como que você descobriu essa necessidade dentro do segmento mesmo e foi, obviamente, se especializando e trazendo toda essa estrutura que hoje vocês têm, né? Sim. Porque eu acredito que isso seja também do seu olhar humilde, né, Marco? Não, é sério, porque não são todos os empreendedores que encontram essas necessidades. Vai ao longo do caminho, né? Ao longo do tempo vai falar, poxa, a gente pode melhorar isso, mas acho que toda a sua estrutura de vida mesmo também te permitiu ter esse olhar diferenciado, né? Sim, sim. Quando eu montei a primeira unidade no Caxambu, nós tínhamos só um sofá, que era da minha casa. Né? Geralmente começa assim. E hoje não, hoje é o que eu te falei, hoje a gente tem mesa de bilhar, tem cozinha, tem toda uma estrutura diferenciada, ótima, né? Mas falando do tacógrafo em si, né? O que é o tacógrafo? Né? Primeiro que ele é um equipamento obrigatório, né? Então, todo veículo, quando sai de fábrica, dada a legislação, né, ele tem que possuir. Qual que é essa legislação? Assim, dando uma generalizada, né? Veículo que transporta produto perigoso, veículo escolar, com veículo com capacidade acima de 10 lugares, né? Com PBT vans, também. Vans, micro-ônibus, veículos com PBT acima de 4.536 quilos, né? Então, são esses veículos aí que tem essa necessidade obrigatória, né? Então, eles têm que fazer esse ensaio, né, do Inmetro, né, onde é feita a selagem, a lacração e é emitido um certificado, né, a cada 2 anos. Né? Tá. Então tem que renovar isso. Isso. Interessante. Né? Então ele sai de fábrica com equipamento, sem o selo, sem o lacre, sem nada, vai até um posto do Inmetro, né? Autorizado, no caso a Vitrans, né? E efetua a selagem, o ensaio, a lacração. E obtém o laudo de que está tudo certinho. Isso, né? E vai rodar. Né? Qual a importância desse equipamento, né? Não é um equipamento, eu já tenho um velocímetro, para que eu tenho que ter um tacógrafo para mostrar a mesma coisa, né? Não é bem assim, né? Então, o tacógrafo, ele registra velocidade e tempo, né? Então, se eu sair de Sorocaba e fui para Jundiaí, em quanto tempo eu faço esse percurso, né? Sim. E qual a velocidade da estrada, né? Então, toda essa informação vai ficar registrado. Ou no disco, né? Porque você tem o tacógrafo em forma de registro em disco ou fita, né? Mas ele é como você havia comentado lá. Isto, perfeito. Né? Olha que bacana. Ele pode ser em forma de gráfico, né?
e vai marcando a velocidade, o tempo, tudo direitinho. Serve para quê? Serve para um monte de coisa. É um monitoramento mesmo, né? Literalmente. Isso. Né? Mas acaba sendo um monitoramento seguro, né? Isso. Mais para item de segurança mesmo do que... Total, né? Porque, olha só, você tem aí a figura do motorista, né? Você tem o motorista com concorrência desleal, né? Então, ele concorre aí com aquele motorista que não tem muita consciência, que utiliza drogas ou outras substâncias aí e dirige 36 horas, né? Sim. O tacógrafo, ele vai controlar isso. Ele vai dizer para a empresa, vai dizer para a autoridade de trânsito, no caso policial, e vai dizer para o próprio motorista, olha, você não parou para descansar. Tem alguma coisa errada aqui, meu filho. Você tem que parar para descansar. Sim. Né? Então, é isso. Para o motorista, né, muitas vezes ele não entende, né? Mas só serve para tomar dinheiro da gente. Mentalidade do brasileiro, né? Só serve para a empresa me punir. Não é isso. Ele serve, olha só, vou te dar um exemplo que já aconteceu, né? Quando você está fora do veículo, você está numa via, você tem a falsa percepção de velocidade. Então, quando você vê um carro passar, um caminhão passar, você fala, nossa, passou a 1.000 por hora. Não. Às vezes passou a, sei lá, 60. Então, depende, o vácuo que ele traz, né? Então, o caminhão, ele traz muito mais vácuo. É verdade. Né? Aí ele vai falar assim, passou a 1.000 por hora e atropelou uma criança ali na frente. Aquele motorista, não sei o que, vamos linchar ele, né? Coitado, tem que sair correndo do caminhão. Né? Sim. E qual instrumento que ele vai usar para se defender? O tacógrafo. Então, o tacógrafo está lá, bonitinho, selado, lacrado. Tal. Regularizado, tudo bonitinho. O instrumento de defesa dele está ali. Olha, qual a velocidade da via? 60. Qual a velocidade do caminhão? 40. A falsa percepção te levou a um depoimento, né, que poderia condenar o motorista. Né? Com o auxílio do tacógrafo, a defesa dele, né? Pronto, porque né? acaba sendo a palavra dele contra a palavra das pessoas que presenciaram, né? As testemunhas ali, enfim. E a gente tá dando um exemplo, obviamente, né? Fora que isso, assim, acaba trazendo segurança também para os outros motoristas, né? Para todo um contexto, porque a nossa malha rodoviária, né, aqui no Brasil é gigantesca. Sim. Né? É impressionante tanto tanto é que se os caminhoneiros pararem, para tudo, literalmente, né? Sim. A gente teve na época... Correu alguns anos atrás. Exatamente. Teve uma época que isso aconteceu e a gente percebeu a necessidade que nós temos do trabalho deles, né? Que é um trabalho muito, realmente... digno, que bom que você, né, Marco, encara dessa forma. Não é fácil, né? É um trabalho desafiador, né? Muitas vezes um caminhoneiro, né, uma pessoa que trabalha com isso, deixa de ficar com a família por, né, muito tempo, muitos dias, meses às vezes, né? Então a gente tem que realmente valorizar esse trabalho e tentar fazer o possível para que eles se sintam seguros também, né? Porque não é fácil. O motorista, ele passa mais tempo na boleia do caminhão do que na casa dele. Com certeza, né? Com certeza. E por isso que eu falo, eu acho que quando ele chega na tua unidade para fazer um trabalho, ele tem que ter no mínimo conforto ali. É um serviço que nosso trabalho demora, às vezes em torno de 2 horas. Né? Então, poxa, às vezes ele vem de viagem, cansado. Né? E a empresa fala, olha, você tem que ir lá, você tem que fazer. Ou ele mesmo, amanhã ele sabe que ele tem que voltar para a estrada, né? Um particular, ele vai fazer. E vai ficar ali, sendo tratado de qualquer jeito. Não, né? Então, tá certo. É isso. Isso é muito interessante. E aí, hoje vocês, além de conseguirem realizar esse trabalho, que é obrigatório, né? Que tem a ver com o Inmetro, tem a ver com a legislação, inclusive, de trânsito e tudo mais. Além disso, vocês realizam quais outros serviços e quais outros produtos que vocês também têm ali dentro da Vitrans? Nós fazemos também a prestação de serviço, né? Como eu falei, nós somos um posto autorizado VDO Premium, né? Onde a VDO reconhece a nossa capacidade técnica além de um posto normal.
né? Praticamos a venda também desse equipamento, né? Do tacógrafo, de acessórios que envolvem o cronotacógrafo. E agora estamos entrando aí numa área nova, né? Que é a conserto de painéis e módulos. Que legal! Investindo bastante em treinamento e equipamento para isso. Treinamento, tá aí uma coisa que você falou que eu acho interessante a gente ressaltar, né? Porque hoje você, como dono da empresa, né? Tem essa visão e teve essa visão de cuidar dos seus clientes da maneira como eles merecem, né? Com dignidade, com conforto, qualidade, um atendimento diferenciado. Mas se você não passa isso para os seus colaboradores, né? Para o time que trabalha com você, fica cada vez mais desafiador também, né? Porque todo mundo tem que ser treinado de acordo com os valores que a empresa tem, né? Dentro da cultura da empresa, né? Se você não tem um time que está bem treinado, né? Nesse sentido e alinhado com isso, em algum momento, né? A corda perde ali, você vai perder a ponta dela, né? Não é verdade? E assim, só tem um jeito de crescer, né? Ninguém cresce sozinho. Exatamente. Né? Então, você cresce com o teu cliente, né? Se o seu cliente é maltratado, ele não volta. E também não te indica, né? Não te indica. Que é pior ainda, eu acho. Porque o seu cliente acaba sendo o seu comercial, né? Exato. É a melhor propaganda. Melhor comercial. É o melhor. Um cliente satisfeito. É o melhor. Né? Então, para isso, você tem que ter uma equipe boa, uma equipe bem treinada, e não deu treinamento, acabou, né? O treinamento tem que ser constante, né? Então eu falo sempre para minha equipe: alguém detectou necessidade de fazer algum curso, né? Escolha e faça, né? É importante para a empresa paga, né? Mas faça, tá? Então é isso, e vai agrega momentaneamente para a empresa, para ele e para o futuro, né? Muitas coisas ele pode levar até para a vida dele, né? Então, isso é muito interessante. Eu acho que você teve um pouco dessa base com um dos pais que você citou, né? Com certeza. Que te investiu, que cobrava de você boas notas na escola, nos estudos, te incentivava, te impulsionava. Às vezes, em algum momento, você até achou chato ali aquela cobrança, aquela pressão, né? Mas depois que a gente cresce, né? E que a gente entende qual que é a realidade da vida, aí a gente fala, poxa, né? Foi muito bom. Eu acho que ter um gestor, assim, um chefe, né, assim, que te ajudou, né, nesse processo. Porque as empresas que investem, né, em treinamento, investem nos seus colaboradores, de certa forma, ela tá não só acreditando no potencial que aquele colaborador tem, mas também entende que aquela pessoa tem um potencial exclusivo ali, né? E se um dia ela decidir, né, por algum motivo, sair da empresa e trilhar o próprio caminho, de repente, né, desbravar novos horizontes, você tem a ciência de que você auxiliou aquela pessoa, serviu aquela pessoa, né, ajudou ela no processo de construção profissional. Sim. Eu acho que isso conta muito também para o empreendedor, né, Marco? Eu acho que o melhor lógico, você quer ter sempre equipe boa, que ela fique ad eterna contigo. Sim, né? Bons colaboradores a gente não quer perder, né? Isso é óbvio. Mas é legal você saber que você participou de um momento da vida daquela pessoa e hoje ela está muito melhor, ela conseguiu montar a empresa dela, né? Eu tenho uma amiga que hoje ela está nos Estados Unidos e, nossa, eu aprendi muito com você, né? É legal ouvir isso. É gostoso, né? É gratificante, né? O ruim é se ela tivesse falado ao contrário, né? Olha... Pois nossa, eu não trabalho naquela empresa não, porque, pelo amor de Deus, isso é meio complicado, né? Então, é isso, você tem que investir constantemente. Não tem... E além desse diferencial que vocês têm em treinamentos, né, com os seus colaboradores, com o seu time, nesse atendimento diferenciado também que vocês têm, quais são outros diferenciais que vocês têm em relação ao mercado? Porque vocês não são a única empresa, né, que trabalham com esse segmento. Por mais que seja um segmento muito específico, né, bem difícil da gente ouvir falar, inclusive, porque não é a nossa realidade do dia a dia, da grande maioria, inclusive. Quais são os principais, assim, os diferenciais que você considera de mercado que você tem, que a Vitrans tem em relação à concorrência, por exemplo, ou ao mercado em si?
Eu vou resumir bastante isso aí. Tá? Pode ficar à vontade. Eu acho que é a parte humana do negócio. Né? Então, eu falo bastante também algumas frases prontas, né? Não queira para o outro o que você não quer para si. Né? Então, atenda bem o cliente. Quando você vai no hospital, em algum lugar, o que você quer? Você quer ser atendido rápido e que ele resolva o seu problema. Por que aqui vai ser diferente? Todo mundo hoje, ainda mais hoje em dia, com imediatismo, né, Marco? Todo mundo com pressa, todo mundo querendo para ontem as coisas, né? Então, eu acho que esse é o não sei se é o diferencial nosso, tá? Mas é o que eu mais prezo pela empresa, é o atendimento. Um atendimento diferenciado. O atendimento ao cliente, pega na mão dele, explica o problema para ele entender, né? Porque às vezes fala, olha, quanto ficou? Ah, tá caro. Não, vem cá, vem entender o problema, né? Ah, é só um fiozinho. Mas olha só, esse fiozinho aqui eu vou demorar o dia inteiro para fazer o serviço. Explica para ele, né? Porque só dar o valor assusta. Não significa nada. Assusta, às vezes assusta o cliente, né? E também aquele bom senso, né? Quanto que é isso aqui? Não, isso aí não é nada, né? Seja verdadeiro com o cliente, né? Não venda mentira para o cliente, né? Porque não tem ninguém bobo, né? Minha mãe falava isso, ninguém engana ninguém a vida inteira, né? Então, uma hora ele vai chegar, ele vai saber qual é o problema, né? Sim. E vai te vender e você vai comprar e vai cobrar dele algo que ele já sabe que não é. Esse cliente não volta mais. Então, dá para usar o bom senso? Dá. Olha, quanto que é isso aqui? Não é nada. Por quê? É assim, Então, tchau, vai com Deus. Esse cara, ele vai voltar. Com certeza. E vai trazer mais gente. Que é o que a gente estava falando, né? Que um cliente satisfeito acaba sendo o seu principal comercial. Não né? É dinheiro sempre. Né? Lógico, o empresário visa, não tem mágica, né? Não dá para ser demagogo. O empresário visa dinheiro, visa lucro, porque ele tem que ganhar, ele investiu, ele quer o retorno dele. Claro. Né? Tem os colaboradores, tem todas as despesas para pagar e tal. Né? Mas dentro disso, né, você tem que ter sempre o bom senso. Com certeza. Tem que perdurar ali. Né? E o bom senso, você tem que ir desenvolvendo em cada um. Né? Cada um tem o seu limite, tem a sua hora ali. Eu acho que aí nesse ponto já entra essa destreza, né, assim, que o empreendedor tem que ter, né, esse jogo de cintura, né, de lidar com pessoas. Porque quando a gente fala de ter um bom atendimento, um atendimento diferenciado, a gente está lidando com um cliente que está lá porque ele realmente tem a necessidade e ele só está ali tranquilo, e tem o cliente que chega à flor da pele, estressado também, já nervoso, já foi passado para trás em outra empresa e já tá traumatizado com algum atendimento ruim, sabe? E ainda tem os seus colaboradores também, que têm as suas famílias, seus problemas pessoais. Então, eu acho que o maior desafio nesse meio tempo, né, nessa situação toda, é lidar com pessoas, né? Não, e assim, lidar com pessoas é difícil, e sempre vai ser. Não importa a área, né? O ser humano é um bicho a ser estudado, né? Com certeza! É muito complexo, né? Mas assim, você tem que entender sempre o problema do cliente e tal, e compreender por que ele está naquele nervosismo. Né? Por exemplo, o que eu falo para o pessoal às vezes, olha, eu dei o preço para consertar, mas eu falei, olha, explica para o cliente que você deu um preço para consertar e não tem conserto, explica por que não tem conserto, para o cara não ficar bravo com você e achar que você está enganando ele. Tá? E não descontar em você também alguma coisa. Eu quero levar em outro lugar. Tudo bem, monta de volta. Né? Agora, um problema que a gente tem que admitir também é que todo mundo erra. Né? Então, a minha equipe erra. Né? Então, dentro do erro, admita. Eu falo sempre para eles, olha, não tem problema o cliente vai ficar fulo da vida, mas faz parte. Fala, não, olha, eu tinha que ter apertado aquele parafuso ali, nossa, desculpa, eu já estou apertando aqui. Mas me atrasou tudo. Sim, desculpa. Ele vai continuar esbravejando, porque ele está nervoso, ele está aflito.
ele está com viagem para fazer, ou perdeu a viagem e tal, então você tem que engolir, você tem que ter frieza ali, entender, se colocar no lugar dele, sempre. Eu acho que esse é o principal desafio, se colocar sempre no lugar do outro, né? Inclusive, já tem até um cafezinho pra você, Marco. Obrigado, lá. Imagina, muito obrigada, Luquinha, como sempre, trazendo um cafezinho aqui pra aquecer esse bate-papo maravilhoso. E aproveitando, né, já que a gente tá falando sobre diferenciais e tudo mais, o mundo empresarial também tem o apoio da Print. Gente, eles são referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Então, se a sua empresa precisa de embalagens promocionais, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material nesse estilo, a Print é especialista em entregar tudo com qualidade, agilidade e ótimos preços, tá? Tudo com tecnologia de ponta e aquele atendimento personalizado, pensado exclusivamente para quem vive esse dia a dia dos negócios e essa correria toda, né? Então, acesse print.com.br e descubra como você pode levar a identidade visual da sua empresa para outro nível, assim como a Print é. Outro nível de atendimento e realmente eles são muito diferenciados no mercado. Print, muito obrigada pelo apoio aqui do podcast Mundo Empresarial, inclusive. E Marco, falando sobre esses diferenciais, esse desafio que você tem, né, de lidar com os clientes, com a necessidade dos clientes, esse momento que às vezes eles chegam lá na correria e precisam realmente encontrar uma solução, porque é isso que eles vão, né? Eles vão, Sim. buscam a solução e querem ter um retorno positivo daquilo, né? Perfeito. Não querem chegar e falar assim, poxa, não tem como te ajudar. Né? É desagradável. Então, além desses desafios todos, né, assim, que vocês enfrentam no dia a dia da empresa, em todas as unidades que vocês têm, quais você considera os maiores desafios dentro do seu segmento? Quais são os maiores, assim? Se você, de repente, quiser citar algum exemplo, fica à vontade. Fica tranquilo, a gente gosta. Vou pegar o açúcar aqui já. Claro, fica à vontade. Não, assim, o maior desafio é a manutenção do negócio. Né? Porque, por exemplo, para a pessoa que vem fazer o serviço, ele está pagando, por exemplo, hoje um valor aproximado aí com a taxa do Inmetro em torno de R$450. Né? Tá. Para ele desprender aqueles R$450 é muito. Né? Só que é o que eu falo para todo mundo, o maior desafio nosso é explicar para ele, primeiro, a importância que tem aqueles R$450, né? Que está inserido naquilo, né? E o mais importante, nós estamos tomando um cafezinho, né? Uhum. Quanto que é o cafezinho? Hoje? Hoje tá bem caro, viu? Pois é, né? Hoje um café bom ainda, meu bem. Pois é, então vamos lá. O caminhoneiro sabe, todo mundo sabe, para na padaria para tomar um cafezinho. Né? Se a gente pegar R$450, que é o preço médio hoje que o mercado aplica, né? Porque é um valor, parte dele é tabelado pelo Inmetro. Selagem, lacração, ensaio são tabelados pelo Inmetro e a GRU de R$90. Né? Então tem uma oscilação de R$400, R$450 aí, normalmente. Vamos falar do maior valor, R$450. Se você pegar R$450 e dividir por 2 anos, são 720 dias. Né? Vai dar quanto? 50 centavos? Pagou o café? Ah, tá vendo? Esse é o cálculo, Lucas. Aí a gente vem o seguinte, olha só, eu vou te dar 50 centavos por dia e eu vou te dar segurança na direção do veículo, controlando o teu período de descanso. Garantia, né? Isso que exato, é melhor garantia, de tudo, uma garantia. Eu vou fornecer a ferramenta caso ocorra um acidente por um perito. Eu vou fornecer a informação necessária para um policial quando abordar aquele veículo, saber se aquele veículo atendeu ou não. Eu vou fornecer ferramentas para a empresa poder verificar se aquele colaborador descansou, se ele exagerou na velocidade, enfim. Se está tudo bem com ele, né? E o comportamento também que nós temos hoje nos tacógrafos, que nem todos os tacógrafos, tá? Alguns modelos, que fazem a ligação com todo o veículo. Então ele vai dizer, olha, está acelerando demais, está acelerando de menos, está consumindo muito combustível, está consumindo muito pneu.
Então, alguns toda uma tacógrafos leitura, né? Isso, já fazem essa leitura. Então, tudo isso por 50 centavos por dia. Pois é. Ô, Marco, a dúvida técnica aqui, e para aquele motorista empreendedor individual, que pega um frete daqui para lá e tal, ele também não consegue comprovar, a partir do tacógrafo, o prazo real de entrega? Porque muita gente dá um prazo. Ah, isso é verdade. Mas é aquele cara que vai a milhão na estrada, tá? Ele não consegue mostrar aqui para tantos kms. É inviável. Isso, consegue. Olha, consegue. Muito interessante. Consegue. É aquele negócio, né? O empresário ou então alguém que contrata o serviço dele, né? Fala, olha, eu quero que você entregue em Sorocaba, né? Em 15 minutos, sabendo que a gente gasta meia hora, né? Então, esse cara vai ceder a velocidade. Aí o não dele, a justificativa, não é, eu não vou porque eu tenho medo, eu não vou porque tem policial. Não, a justificativa dele está ali, ó. Olha, eu não posso exceder a velocidade, eu tenho um instrumento que controla isso, né? E o tempo, não se eu não pegar trânsito, tempo, se tivesse estrada livre, eu demoraria X. Pronto, é simples. É totalmente plausível a tua colocação. E uma dúvida que eu também tenho, numa situação como essa, o tacógrafo, ele registra isso tudo por quanto tempo? Porque assim, a minha pergunta é, assim como câmera de monitoramento, câmera de segurança, mesmo que ela tenha um HD ali, que ela registre por um tempo, geralmente você consegue o arquivo por um mês, por exemplo. Até um mês a gente consegue guardar. Depois disso vai perdendo o arquivo, vai, né? Vai passando por cima do outro, enfim. Sim. Como que funciona nesse caso? Você consegue ter o histórico de quanto tempo do tacógrafo? Esse modelo que ele mostrou aí inicialmente, o disco, né? Você tem de diário, né? E você tem de 7 dias. Então você tem que guardar. Né? Aí você tem que fazer um backup disso depois. Ou guardar o próprio disco. Né? Tá, entendi. Esses novos modelos que estão saindo agora de fábrica, eles já proporcionam já um registro, ele salva salva dentro dele mesmo, então você consegue fazer o backup, transferir para um computador. Legal. Né? Então são bem mais tecnológico, modernos, né? bem mais tecnológico. Não, é interessante a gente saber disso, porque foi o que você falou, né, Marco? É um instrumento de segurança pro motorista, pra empresa, né, para um possível confrontamento das informações, né, independentemente se é positivo ou não. A gente já viu muito também veículos com velocidade controlada. Limite de velocidade, uma frota, sei lá, 100 por hora. E você pega o rapaz a 110 numa rodovia. Então, aí ele consegue justificar que ele está fazendo uma ultrapassagem numa situação devida. Também é um respaldo tanto para o motorista quanto para uma possível denúncia. Então, Lucas... Estou dirigindo bem? Estou dirigindo bem? Lucas... Tá ótimo, viu, querido? Tá muito bom. Essa tua observação, Lucas, ela é importantíssima também pro usuário que muitas vezes desconhece, né? Então... Isso já aconteceu comigo. Tomei uma multa numa ultrapassagem. Está errado. Então... Não, é sério. Aquele momento... Nossa, que sacanagem. Aquele momento ali que ele está ultrapassando... É momentâneo, fala momento, né? Momentâneo. Então ele é 80 por hora, ele ultrapassou um outro veículo a 90. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Mas ele só ultrapassou. Então tá lá, aquele pico ali e pronto, acabou. Né? Agora, ele manteve? Aí não. Né? Então o tacógrafo vai entregar. Não, ele manteve aquela velocidade durante 1 hora. Aí não. Aí não tem como, aí não tem como te ajudar, né, meu amigo? Me ajuda a te ajudar. Entendeu? E nós temos... aí nós temos aquele outro caso... Não tem como te defender. Né? Nós temos outro caso que você realmente está ali, né, com seu veículo a 100 por hora e de repente passa um caminhão, um ônibus e simplesmente passa, né? Você não vê mais. Você não vê mais. Fala, esse cara tá 140, 120, né? Eu que tô na rodovia direto, parece aqueles desenhos animados. Sabe assim? Na hora que passa assim correndo, sabe? É impressionante. E pior que dá medo, né? Porque dependendo da rodovia que a gente não tá falando de caminhão baú. Caminhãozinho, a gente tá falando de carreta, aquelas carretas de... Rodovia, né? Pois rodovia do Açúcar ali tem muitas carretas, aquela Regis Bittencourt, meu Deus do céu. Olha, mas assim, eu lógico, caminhão, todos têm a sua peculiaridade, eu acho que tem que atender a legislação, tenho certeza que tem que atender a legislação. Sim.
Mas a situação pior para mim, que acho que quem não tem filho aqui tem um sobrinho, tem um parente e tal, são as crianças. Né? Eu escutei de um tio há muitos anos atrás, graças a Deus foi só dele, porque toda a classe do escolar é uma classe muito comprometida com a segurança. Né? E deve ser, né? Mas são sensacionais. Né? Mas esse em específico, né? Foi só um caso isolado, né? Mas nós reprovamos ele falou assim, não, mas eu só levo criança. Cara, você só leva o maior bem da minha vida. Querido. Que é meu filho. Que você pense antes de falar, né? Meu querido. Não, tá vendo? Não há tacógrafo que te defenda. Não tem como, meu. Mas eu volto a dizer, né? Foi uma situação isolada, talvez um momento impensado. De vez em quando o ser humano precisa ser estudado, que nem você falou, o Tico né? E o Teco dele aí. Mas, enfim, toda a classe de veículo escolar, né, que eu conheço é muito comprometida com a segurança. Né? Que bom. E até um alerta também para os pais, né? Quando for contratar um veículo serviço de voz escolar, né? Verifica, né? Pede, olha, deixa eu ver o certificado do tacógrafo. Né? É uma segurança também. Né? Então, tá ali o certificado, significa que passou nem metro, tá selado, tá lacrado e... Que o veículo tá regular, né? Tá tudo bonitinho. Tá isso. É importante a gente ter esse respaldo, essa segurança, ter esse, né? Sempre agir de forma preventiva em relação a tudo, né? Sim. O brasileiro tem muito de deixar para resolver o problema quando o problema aparece, né? Corretivo. Isso acontece muito, isso é cultural, inclusive. Né? E a gente sabe que grandes países mais desenvolvidos, que têm mais anos que o nosso, enfim, lá na Europa, enfim, eles já passaram por várias situações e por isso que eles têm, acho que, uma outra tratativa, uma outra maneira de lidar com os problemas, né? Eles trabalham de forma preventiva e a gente vê que funciona. Né? Mas é que então, assim, eu acho que... Lá, que acontece? O bicho homem, né? O brasileiro, né? Ele não se preocupa com a própria saúde. Pois é. Ele não faz o check-up, que é o que vai manter ele em pé. Pois se alimenta de qualquer jeito. Então, infelizmente... Ele vai fazer a corretiva, ele vai fazer se for obrigado. Senão ele não vai fazer. Lógico, não vamos generalizar. Tem um ou outro que tem essa consciência. Né? Mas a maioria não é. A maioria vai procurar o médico quando está doente. Né? Então ele não faz lá o preventivo. Né? Seja a manutenção do veículo, seja o check-up da saúde, seja qualquer coisa, né? Buscar um seguro do veículo para, né, caso aconteça, porque seguro é a mesma coisa, né? A gente nunca... não, mas não precisa. Aí quando você não tem o seguro é quando você precisa. E quando você tem, geralmente você não usa. Mas esse é o objetivo também, né? Enfim, além desses desafios, Marco, o que você considera, assim... interessante ressaltar em relação ao trabalho da Vitrans, que vocês se destacam, algo que você queira deixar claro, antes da gente falar de planos futuros aí que vocês têm para os próximos anos? Sim, o que eu tenho a deixar claro é a transparência dos trabalhos que nós fazemos, né? Que envolvem os órgãos governamentais, principalmente, né? O Inmetro, né? E o Senatran também utiliza como ferramenta de fiscalização, né? E, enfim, o que a gente oferece de diferencial aí no mercado desse tipo de prestação de serviço. É interessante, é sempre bom a gente deitar a cabeça no travesseiro e acho que conseguir realmente descansar sabendo que você realiza seu trabalho com maestria, né? Assim, a gente sabe que tem muitas burocracias, né? Que o brasileiro tá sempre reclamando, porque tem que pagar isso, porque tem taxa disso, porque tem que fazer vistoria Y e tem que fazer isso. Só que é tão bom você saber que você trabalha em prol de uma segurança num contexto geral, né? Sim. Eu acho que é tão interessante você saber que você colabora para isso, né? Que seu trabalho colabora para isso. Que assim, quando eu coloco o valor, que nem eu coloquei ali, 50 centavos e tal, para o caminhoneiro, quando ele chega, ou quem... Eu falo bastante caminhoneiro porque a maior parte do meu movimento clientes, né? é o caminhão. Né? Mas tem o escolar, tem outros aí segmentos, né? Para ele desembolsar é caro, né?
E também, não é só isso. A gente sabe que, dependendo do serviço que o caminhão presta, ele tem outras despesas. Transporte de produto perigoso, ele tem que fazer taxas outras altas, inspeções do Inmetro, ele tem outras cobranças de ordem legislativa. Né? Então, aí o custo dele vai somando, coitado. Né? Mas o prejuízo de um pneu que estoura numa viagem, enfim, ele tem uma série de outros prejuízos que ele tem que contabilizar quando ele vai passar o frete. Né? Com certeza. Isso para ele dói. Né? Mas, infelizmente, tem que ser repassado para o frete, ele tem que trabalhar isso. Né? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que se houver essa conscientização, né, de que é uma necessidade, principalmente para o motorista mesmo, para o próprio caminhoneiro, né, em relação a essa segurança, eu acho que as pessoas começam a enxergar isso de uma outra forma. Que nem você falou, você teve um caso isolado, né, de uma pessoa que teve um devaneio ali de falar uma atrocidade. Mas de vez em quando isso acontece, porém a maioria das pessoas elas acabam sendo mais conscientes, né? E que bom que o seu trabalho vem, né, ao encontro disso, de certa forma, né? Sim. Eu acho que é importante. No final das contas, todo mundo, acho que se sente mais seguro, né? Nós motoristas que nos deslocamos o tempo todo, seja de moto, seja de automóvel, enfim, não importa. É sempre muito interessante a gente saber que tá todo mundo bem. Se deslocando. Afinal de contas, tá todo mundo trabalhando, né? Um tá levando o frete, o outro tá indo levar o filho na escola, o outro tá indo trabalhar, sabe? As pessoas se deslocam o tempo todo porque elas estão trabalhando, estão movimentando a economia do país de alguma forma, estão ajudando todo mundo, cada um dentro da sua competência, cada um no seu segmento, mas as pessoas precisam disso e precisam dessa segurança. Né? Você citou a palavra mágica de tudo isso. Segurança. É segurança para ele, é segurança para quem está transitando aí na via, né? É segurança para todo mundo. Eu falo por experiência. Esses dias mesmo, assim, eu tava voltando à noite. Eu particularmente, assim, não gosto, evito, né, dirigir à noite. Não gosto de pegar a rodovia à noite. Amo dirigir, gosto tudo, mas assim, se eu posso evitar, eu prefiro evitar. Eu acho que à noite a gente não tem uma visibilidade da mesma forma. Eu acho que, né, é gosto. Eu falo por mim. E aí, como o Lucas citou, a rodovia do Açúcar, que é a que eu pego sempre para voltar para casa, para me deslocar aqui para a produtora, é uma rodovia um pouco, assim, vamos dizer, perigosa, né? Pista simples e tudo mais, tem muito caminhão, né? A rodovia em si não é das melhores, o asfalto dela é mais ou menos ainda, entendeu? É muito caminhão. É muito caminhão. Então, e aí de vez em quando eu me deparo, né, com um caminhão meio, né, cambaleando para um lado, cambaleando para o outro. Então, nessas horas, a gente vê realmente que precisa dessa conscientização, que o caminhoneiro realmente ele precisa estar apto e precisa descansar. Olha, não tem como, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso estar bem para pegar a estrada. Porque numa situação como essa, é perigoso para ele, é perigoso para outros motoristas, para outras famílias que estão se deslocando. Porque tem rodovias que não tem jeito. Você consegue, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos grandes rodovias, né? As melhores rodovias estão localizadas aqui. Mas, quando a gente fala, por exemplo, dependendo da cidade, você não tem outra via. Você só tem aquela para se deslocar, não tem outra opção. Aqui a gente tem várias opções, né? Consegue sair pela Anhanguera, consegue pela Bandeirantes, consegue fazer outros trajetos. Tem cidades que não que consegue, a única rodovia é aquela. E o caminhoneiro também, é a única que ele consegue pegar. Então, se todo mundo tiver essa consciência, né, e o tacógrafo existe para essa finalidade, para a segurança dele, para o benefício nesse sentido, poxa, que bom, né? É o que você citou, né? Eu agora estou há 2 anos, né, morando lá em Natal. Né? Outra qualidade de vida, né? Eu rodo muito o Nordeste, né? E infelizmente as estradas lá para cima são terríveis. São terríveis. Não dá para comparar, né? Às vezes eu reclamo assim para meus parentes lá de cima lá, e eles às vezes, você está exagerando. Eu falo, cara, você precisa dirigir numa Bandeirantes, numa Castelo. Aí você vai entender o que eu tô falando. Não adianta eu explicar.
né? Se você pegar meu sobrinho quando veio para cá, a primeira vez, ele veio comigo até Jundiaí, e a hora que eu saí de Jundiaí, já era noite, ele, nossa, tio, parece uma pista de aeroporto. Nossa, que bonitinho. Ele, nossa, que bacana. Por quê? É um tapete, né? É um tapete, a sinalização, você com o farol baixo ali no olho de gato, ali no guardrail, ele retransmite, né? Ele tem aquela retroreflexão. Sim, né? Traz mais segurança para um tráfego à noite. Né? Lá no Nordeste não funciona, cara. Não funciona isso. Mal tem um olho de gato, quando tem, você percebe que ele não reflete o que deveria refletir. O gato tá mais morto que tudo. Guardrail não tem. Né? Então, fica complicada a segurança. A gente sabe que os pedágios também não são muito bons, né? Assim, no sentido, quando a gente está falando de privatização, né, das rodovias, a gente sabe que tem essa estrutura muito por conta disso aqui, né? Olha, o pedágio... Mas pro caminhoneiro também, ele chora. Cada pedágio que ele passa... Eu vou te falar, eu tive uma situação... ninguém gosta de pagar pedágio. Ninguém gosta de pagar pedágio, né? Eu já pago IPVA, né? Eu já pago outros impostos e tal, e vou pagar IPVA, vou pagar pedágio ainda, tá, legal. Só que olha só, tem algumas coisas que funcionam muito bem, tá? Eu em 2012, eu tive um capotamento na Fernão Dias. Não deu tempo de eu sair do carro. Já tinha o resgate, já tinha uma viatura da polícia rodoviária, já encostou uma ambulância, foi VIP. Foi VIP. Se acontecesse a mesma coisa comigo no Nordeste, onde a gente sabe que boa parte das estradas lá não tem pedágio, principalmente ali onde eu tô, ali em Natal, ali, você pega a BR-101 ali, indo para Paraíba, não tem pedágio. Se eu cair ali, ninguém me acha. Se eu cair num barranco daqueles, ninguém me acha. Aqui, a gente tem ali, a cada 1000 metros, você tem uma câmera te observando e tal. Então, tudo isso é segurança. É uma comunicação diferenciada. Né? Então, eu acho que... se eu concordo em pagar ou não, hoje para o profissional, o caminhoneiro, eu acho que tinha que ter uma isenção, um preço e tal. Mas para gente particular, né, eu acho que tá certo, tem que ter... Hoje, na minha consciência, pagar para ter segurança. Então tá tudo certo. É nesse ponto que você falou, né, Marco? Eu acho que nesse deslocamento, você saber que você está se deslocando em uma rodovia que tem esse respaldo, que tem essa segurança, realmente isso ajuda muito. E na maioria das rodovias aqui no estado de São Paulo, a gente vê aquele SOS, né? Isso. Que você consegue, a cada quilômetro praticamente, você já consegue acionar, já consegue ligar, falar com a central ali da concessionária. Exatamente. Né? Já solicitar um socorro, um guincho, muitas vezes. Eu falo por mim também, eu que, né, dirijo praticamente sozinha, mulher ainda, né? Querendo ou não, a gente fica meio receosa, né? Então, é sempre bom a gente ter isso. Eu também não sou muito de reclamar, não. Eu fico mais chateada, acho que pelos caminhoneiros, porque eles pagam por eixo e aí... Tem alguns que são bem pesados, né? Alguns valores que você fala, nossa senhora, doeu até em mim. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Claro. Que eu falei que capotei o carro em 2012. Alguém pode... Pô, o cara trabalha com tacógrafo, capotou um carro. Alguma coisa errada vai estar certa. Esse cara não compra o que ele vende, né? Mas não foi isso, tá? Para quem conhece, né, eu saindo do túnel da Mata Fria, eu peguei eu tava ali a uns 60, não tava correndo não, né, 60, 70 por hora, eu rodei, bati com a traseira do carro no guardrail e o carro morreu, tava chovendo, né, e o pedal ficou duro. Então você não conseguiu... Porque o carro morreu, eu mirei no barranco. Quem conhece ali sabe que antes do barranco tem uma valeta desse tamanho. Ah, sim. A hora que eu entrei, o carro fez assim, câmera lenta, né? Brum. Entendi. Mas ainda bem que não aconteceu nada contigo, não, né? Não, com ninguém. Não. Graças a Deus. E que você tá aqui pra contar a história, inclusive. Mas, assim, foi o atendimento, eu volto a dizer, foi atendimento digno dos
Acho que R$2-3 lá de pedágio. Menos mal, pelo né? amor de Deus, né? Valeu, e agora, valeu total. Falando sobre futuro, quais são os planos e as expectativas da Vitrans para os próximos anos, Marco? O que vocês estão planejando aí de crescimento? Enfim, pro futuro aí de vocês. O futuro nosso já é um presente, né? A gente já tá vivendo isso aí. Nós estamos entrando na parte de módulos e painéis, né? Então, já adquirimos equipamentos de ponta, né? E estamos investindo aí pesado no treinamento desses profissionais aí que vão trabalhar, já estão trabalhando, né? Mas hoje nós atendemos algumas marcas de caminhões, né, de fabricantes. A ideia é atender todas, tá? Até o final do ano vamos atender todas as marcas quando se referir a parametrização, consertos de módulos, né, painéis. Que bacana. E a tecnologia também, né? Vocês vão acompanhando aí, que nem você falou, né? Que hoje a tecnologia dos tacógrafos tem aumentado, né? A capacidade de armazenamento do histórico também. Enfim, e aí com a chegada ainda da inteligência artificial, tenho certeza que isso vai revolucionar, se é que já não está revolucionando o segmento que vocês atuam também, né? Sim, a VDO, como eu digo, né? Ela é o principal fabricante, né, de cronotacógrafos, né? Ela lançou agora um modelo recente, né, um BVDR 2.0, né? E é uma total inovação. E também, para acompanhar essa inovação, o ferramental e o treinamento também se faz presente, né? Hoje, acredito que boa parte ainda não tenha dos postos que prestam esse tipo de serviço, né, nosso. Acredito que boa parte ainda não tem esse equipamento. E hoje vocês já contam com ele? Nós já temos nas 3 unidades. E qual que é o diferencial dele, assim, especificamente? Ele continua, lógico, né, mantendo o mesmo padrão. O padrão. Isso, o mesmo padrão de informação, né? Só que ele tem a capacidade de armazenar aqueles outros dados, ele tem a capacidade de conversar com o veículo, né? Se você quiser adicionar algum dado do veículo, a VDO ela fornece um pacote de serviços, né, que você pode estar agregando um tacógrafo que vai conversar com o veículo. E que vai ajudar no contexto geral, até na manutenção do próprio veículo, né? Perfeito. Que interessante, né, gente? Tá vendo? A tecnologia sempre trabalhando aí a favor, né? E sempre nos auxiliando. Então, aí é o que eu digo, né? Requer investimento. Sim. Treinamento, equipamento constante, né? E não tem mágica, né? Você tem que colocar dinheiro, né? Então tem custo, né? Então investimento constante, crescimento constante. Reinvestimento, né? Então a gente tem que repassar isso, não tem jeito, né? Mas tudo em prol da segurança, que é o que a gente falou aqui, né? Em prol da segurança, em prol da comodidade, da tranquilidade, né? Dos motoristas, das empresas, das grandes transportadoras, enfim, das grandes montadoras também, né? Das concessionárias. Eu acho que tudo isso colabora muito para esse cenário que é a segurança que a gente visa hoje em dia, né? Perfeito. E que todo mundo precisa, independentemente do segmento. Marco, fantástico o nosso bate-papo. Assim, fiquei muito feliz de conhecer a sua história. A sua trajetória realmente é muito emocionante. Eu que agradeço, Lara. Muito inspiradora. Sucesso para você, não só na sua vida pessoal, obviamente, né? Mas para a Vitrans, que vocês cresçam cada vez mais, que possam abrir outras unidades. Mas lembrando de não deixar de dar atenção para a família, porque esse foi um dos motivos que ele fechou tudo. E se você não entendeu, volta aí. Se de repente você chegou agora, volta que ele conta, né, nesse episódio, por que ele decidiu fechar tudo e de repente voltou aí na ativa de novo com outras unidades. Mas muito interessante. Parabéns pela sua coragem, pela sua determinação, né? Por ter superado todos os desafios da sua vida e não ter estacionado, não ter se acomodado e muito menos se vitimizado diante da sua história. Sim. Né? Não é para qualquer um. A gente sabe que não são todas as pessoas que conseguem ter essa resiliência, né? A gente costuma dizer aqui, né, Lucas, que todos os empreendedores são resilientes, porque tem que ter resiliência para empreender. Aqui no Brasil não é fácil.
Só que a vida pessoal também tem que ser resiliente para muitos, né? Senão a gente não consegue encontrar esse propósito de vida e não consegue servir outras pessoas fazendo aquilo que você nasceu para fazer, né? Aquilo que você se encontrou ali, você viu uma necessidade e você sempre teve esse olhar empreendedor, né? Desde quando você era criança e jovem. Então, parabéns. Não sabia, mas tinha. Não sabia, mas tinha, exatamente. A história dele realmente é fantástica, parabéns. Parabéns pela sua família, pelos seus filhos. Enfim, e sucesso sempre. Tá? As portas da Global, do mundo empresarial estão mais do que abertas para você voltar a contar as suas novidades, outros projetos, planos de crescimento, enfim. Tá bom? Fique à vontade para voltar. Tá, obrigado obrigado, Lucas, e obrigado a todos aí que ouvirem esse bate-papo, né? Foi mais um bate-papo, foi bem gostoso. E agradecer toda a minha equipe, né? Toda a equipe Vitrans que me acolheu, e, enfim, que fez a Vitrans chegar ao patamar que ela se encontra hoje, né? Na região, Jundiaí, Itu, Itupeva, enfim, Jarinu, enfim, toda a região aí que cerca a gente, né, Várzea, vou deixar de falar algum aí, vai ficar ofendido, né, mas agradecer a todos os nossos clientes, parceiros de negócio, por acreditar na gente, acreditar na nossa empresa, né, e estar aí com a gente, e assim, a gente tenta acertar sempre, mas a gente não acerta. Então, você que eventualmente aí não estiver contente com alguma coisa, deixe seu comentário. A gente vai tentar, na melhor forma, corrigir e melhorar. Tá bom? Mas não vira as costas para nós, não. Com certeza. Obrigado a todos. Eu acho que esse é o principal, assim, né? Foi o que você falou até no decorrer do podcast aqui, desse episódio, do bate-papo. Nós somos seres humanos, né? E é comum errar. Só que eu acho que o melhor de tudo é você assumir o erro, tentar corrigir, dar o seu melhor para corrigir aquilo. Exato. E aperfeiçoar. As coisas só vão melhorando, só vão tomando forma cada vez melhor, assim, a partir desse momento, a partir dessa análise de você, né, falar, poxa, aqui dá para melhorar, vamos melhorar esse atendimento, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, enfim. E aí as coisas vão tendo o seu upgrade, né, ao longo dos anos, né, e tudo mais. As empresas vão crescendo por conta dessa visão também, né? Não tem mágica, né? Não tem mágica. Se você tiver a arrogância, a prepotência de achar que não erra, né, e não tiver a humildade de reconhecer quando erra, eu não vejo como crescer. O crescimento ele vem muito através disso, através desse olhar clínico, né, e humilde também, né? Mas parabéns e sucesso sempre, tá, Marco? Obrigado lá mais uma vez pela oportunidade, obrigado, Lucas. E tamo junto. O que precisar, quando eu comprar um caminhão... Você me procura, você me procura. Vitrans, rapaz. Tem que tirar a carta primeiro, porque senão não dá certo. Tá certo. Enfim, brincadeiras à parte, a você que acompanha esse podcast aqui com a gente, esse episódio, muito obrigada pela sua presença. Compartilha, comenta aqui embaixo, tá? Curte, nos ajuda a fazer com que esse episódio e todos os episódios aqui do Mundo Empresarial alcance mais gente, né? Com esses insights, com essas histórias inspiradoras que a gente traz aqui a cada episódio, a cada podcast que a gente faz, tá bom? Muito obrigada mesmo, e a gente tem um encontro marcado sempre aqui no nosso canal do YouTube, às 8h08 da noite. Então a gente se encontra no próximo, tá? Até mais. Tchau.